Capítulo 4. Por que sua estratégia está errada? A menos que você tenha usado o princípio 80-20 para redirecionar sua estratégia, pode estar certo de que ela tem falhas graves. Com certeza praticamente absoluta, você não tem uma visão precisa de onde ganha e de onde perde mais dinheiro. Portanto, é quase inevitável que esteja fazendo muitas coisas com muitas pessoas. A estratégia de negócios não deveria ser uma ampla e abrangente visão geral. Deveria se parecer mais com uma visão subterrânea, como se fosse um furo na superfície para revelar com detalhes o que está acontecendo lá embaixo. Para chegar a uma estratégia útil, você precisa olhar cuidadosamente para os diferentes segmentos do negócio, em particular para a lucratividade e a geração de caixa de cada uma delas. Caso sua empresa não seja bem simples e pequena, é mais provável que você obtenha pelo menos 80% dos excedentes e dos lucros em 20% das atividades e em 20% do faturamento. O truque é trabalhar nesses 20%. Onde você faz mais dinheiro? Identifique quais são os segmentos do negócio que estão alcançando os maiores retornos, quais estão apenas cumprindo as rotinas e quais são um desastre. Para fazer isso, nós conduziremos uma análise 80-20 dos lucros alcançados em diferentes categorias. Por produto ou por grupo, tipo de produto. Por cliente ou por grupo, tipo de cliente. Por qualquer recorte que pareça relevante para o seu negócio e sobre o qual tenha dados disponíveis, como, por exemplo, por área geográfica ou canal de distribuição. Por segmento competitivo. Comece por produtos. Com certeza, sua empresa possui informações sobre produtos ou grupos de produtos. Para cada um, analise as vendas durante o último período, mês, trimestre ou ano, decida o mais confiável. Verifique a lucratividade depois de alocar todos os custos. A tarefa será mais fácil ou mais difícil dependendo da situação de suas informações gerenciais. Os dados de que precisará podem estar já disponíveis, mas, caso não estejam, terá que estruturá-los você mesmo. Será necessário ter as vendas por produto ou por linha de produto e a margem bruta, vendas menos o custo de vendas. Também terá que saber os custos totais do negócio, todos os custos fixos e indiretos. Será preciso, então, alocar os custos gerais para cada grupo de produto em bases razoáveis. A maneira mais rudimentar para fazer isso é alocar os custos totais como um percentual do faturamento do período. Um momento de reflexão, no entanto, logo vai convencer você de que essa não é a forma mais acurada. Alguns produtos exigem uma grande parcela de tempo do pessoal de vendas em relação ao seu valor, por exemplo, enquanto outros precisam de bem pouco tempo. Alguns necessitam de grande volume de propaganda e outros não. Alguns exigem grande empenho na manufatura e outros são fabricados facilmente. Pegue cada categoria de custos e faça a alocação para cada grupo de produto. Faça isso com todos os custos e, então, verifique os resultados. Normalmente, alguns produtos, que representam a minoria do faturamento total, são bastante lucrativos, muitos produtos são marginal ou modestamente lucrativos, e outros realmente demonstram causar grandes perdas, assim que você aloca todos os custos. Figura 10 Quadro de vendas e lucratividade por grupo de produto da Electronic Instrument Inc. A figura 10 mostra os números de um estudo que conduzi para uma empresa de equipamentos eletrônicos, a Electronic Instrument Inc. A figura 11 apresenta os mesmos dados visualmente, acompanhe por lá o raciocínio, caso prefira. Gráficos a números. Figura 11 Gráfico de vendas e lucratividade por grupo de produto da Electronic Instrument Inc. Podemos ver pelas duas ilustrações que os produtos do grupo A respondem por apenas 3% do total das vendas, mas representam 10% dos lucros. Os produtos dos grupos A, B e C são responsáveis por 20% das vendas e por 53% da lucratividade geral. Isso se torna ainda mais claro quando esses dados são compilados em uma tabela 80-20 ou em um gráfico 80-20, como nas figuras 12 e 13 respectivamente. Nós ainda não identificamos os 20% em vendas que representam 80% da lucratividade, mas estamos no bom caminho. Caso a relação não seja 80-20, então pode ser 67-30,
onde 30% dos produtos vendidos são responsáveis por quase 67% da lucratividade. Talvez você já esteja pensando em como fazer para aumentar as vendas dos produtos dos grupos A, B e C. Por exemplo, você pode querer realocar todos os esforços de vendas dos outros 80% do negócio, dizendo aos vendedores para se concentrarem na duplicação das vendas dos produtos A, B e C e não se preocuparem mais com o resto. Se eles conseguirem fazer isso, as vendas aumentarão somente uns 20%, mas a lucratividade subirá mais de 50%. Você também já pode estar pensando em cortar custos ou aumentar o preço dos produtos D e F, ou fazer uma redução radical ou completa eliminação dos grupos de produtos G e H. Figura 12 Tabela 80-20 da Electronic Instrument Inc. Figura 13 Gráfico 80-20 da Electronic Instrument Inc. Depois de analisar o desempenho dos produtos, olhe para os clientes. Repita a análise, mas verifique o total de compras por consumidor ou por grupo de consumidores. Alguns clientes pagam preços altos, mas têm alto custo de atendimento. Com frequência, esses são clientes pequenos. Os grandes consumidores podem ser fáceis para atender e compram grandes volumes do mesmo produto, mas eles espremem você no preço. De vez em quando, essas diferenças compensam, mas com frequência, não. Para a empresa que estamos chamando de Electronic Instrument Inc., os resultados estão apresentados nas figuras 14 e 15. Figura 14 Tabela de vendas e lucros por tipos de cliente da Electronic Instrument Inc. Algumas palavras de explicação sobre essa análise. Os clientes do tipo A são pequenos, pagam altos preços e oferecem gorda margem bruta. São bastante dispendiosos para servir, mas as margens mais que compensam isso. Os consumidores do tipo B são distribuidores que tendem a colocar pedidos grandes e custam bem pouco para atender, embora, por uma ou outra razão, aceitem pagar preços razoavelmente altos. Isso se deve provavelmente ao fato de que suas compras de equipamentos eletrônicos representam uma pequena fração de seus custos totais. Os clientes do tipo C são exportadores que pagam preços altos. No entanto, o obstáculo com eles é que são muito dispendiosos para atender. Já os clientes do tipo D são grandes manufaturas que barganham duramente no preço, demandam muita atenção do suporte técnico e sempre fazem exigências especiais. Figura 15 Gráfico de vendas e lucros por tipos de cliente da Electronic Instrument Inc. As figuras 16 e 17 mostram a tabela 80-20 e o gráfico 80-20 por tipos de cliente respectivamente. Essas figuras revelam uma regra 59-15 e uma regra 88-25. A categoria mais lucrativa de clientes responde por 15% das receitas, mas por 59% dos lucros, e os 25% dos melhores clientes rendem 88% dos lucros. Em parte, isso se deve ao fato de que os clientes mais lucrativos tendem a comprar os produtos mais lucrativos, mas também porque eles pagam mais em relação ao custo do serviço de atendê-los. A análise resultou em uma bem-sucedida campanha para encontrar mais clientes A e B, os pequenos compradores diretos e os distribuidores. Mesmo levando em consideração o custo da campanha, o resultado foi bastante lucrativo. Os preços para os clientes do tipo C, exportadores, foram seletivamente elevados, e foram encontradas formas para reduzir o custo de atendê-los. Em especial aumentando o uso do telefone em vez de reuniões face a face. Os clientes de grandes manufaturas foram tratados individualmente, 9% deles representavam 97% das vendas desse grupo. Em alguns casos, os serviços técnicos passaram a ser cobrados em especial, em outros, os preços foram elevados, e 3 clientes foram taticamente perdidos para as empresas concorrentes mais odiadas depois de uma guerra de ofertas. Os administradores da Electronic Instrument Inc. realmente queriam que seus concorrentes apreciassem aquelas perdas. Figura 16 Tabela por tipos de cliente da Electronic Instrument Inc. Figura 17 Gráfico por tipos de cliente da Electronic Instrument Inc. Depois dos produtos e clientes, analise outra categoria parte da empresa que seja relevante para o seu negócio.
Não há análise especial que possa ser feita no caso de uma indústria de equipamentos eletrônicos, mas, para ilustrar esse ponto, considere a categorização dos negócios, feita por vendas e lucros em uma empresa de consultoria estratégica, como mostram as figuras 18 e 19. Essas figuras exibem uma regra 56-21. Os grandes projetos somam somente 21% do faturamento, mas dão 56% dos lucros. Figura 18. Tabela de lucratividade de projetos grandes versus projetos pequenos da Strategy Consulting Inc. Figura 19. Gráfico de lucratividade de grandes versus pequenos projetos da Strategy Consulting Inc. Outra análise, apresentada nas figuras 20 e 21, divide o negócio em antigos clientes, mais de 3 anos de contrato, e novos clientes, menos de 6 meses, e aqueles clientes com longevidade intermediária. Essas figuras nos dizem que 26% do negócio, clientes antigos, representam mais de 84% dos lucros, uma regra 84-26. A mensagem é que sejam realizados todos os esforços para manter e ampliar os clientes de longo prazo, que são os menos sensíveis a preço e podem ser atendidos com menos despesas. Os novos, que não se transformam em clientes de longo prazo, são reconhecidos como geradores de prejuízos. Por isso, a consultoria tornou-se muito mais seletiva na apresentação de propostas de trabalho, que passaram a ser feitas somente quando a empresa considerava que poderia fidelizar o cliente no longo prazo. Figura 20. Tabela de lucratividade de antigos versus novos clientes da Strategy Consulting Inc. Figura 21. Gráfico de lucratividade de antigos versus novos clientes da Strategy Consulting Inc. As figuras 22 e 23 sintetizam a terceira análise para os consultores, que escolheram dividir o negócio em fusões e aquisições, F&A, análise estratégica e projetos operacionais. Figura 22. Tabela de lucratividade por tipo de projeto da Strategy Consulting Inc. Essa categorização mostrou uma regra 87-22. O trabalho da área de fusões e aquisições era amplamente mais lucrativo, representando 87% dos lucros e 22% da receita total. Os esforços, portanto, foram redobrados para vender mais projetos de F&A. Figura 23. Gráfico de lucratividade por tipo de projeto, Strategy Consulting. Os projetos operacionais para os clientes antigos, quando analisados separadamente, mostraram estar quase empatados entre custos e receitas, enquanto as grandes perdas concentrarão-se nesse tipo de projeto realizado para clientes novos. Esse quadro levou à decisão de os consultores não se dedicarem mais a projetos operacionais para novos clientes, enquanto os antigos passaram a pagar mais caro por esse tipo de serviço ou foram encorajados a levar esses projetos para consultores especializados em operação. A melhor maneira de examinar a lucratividade de sua empresa é dividindo-a em segmentos competitivos. Embora as análises por produto, cliente ou qualquer outra divisão relevante sejam geralmente bastante valiosas, as melhores percepções originam-se de uma combinação de clientes e produtos em fatias do negócio definidas em relação aos seus mais importantes concorrentes. Apesar de não ser tão difícil quanto possa parecer, bem poucas organizações dividem seus negócios dessa forma e, por isso, um pouco de explicação se faz necessário. O que é um segmento competitivo? Um segmento competitivo é aquela parte do seu negócio na qual você enfrenta um concorrente diferente ou uma dinâmica competitiva diferente. Tome qualquer parte da sua empresa que lhe venha à mente, um produto, um cliente, uma linha de produto vendida a um perfil de cliente ou qualquer outra categorização que possa ser relevante para você. Por exemplo, os consultores podem pensar no trabalho da área de F&A. Agora, faça a si mesmo duas perguntas simples. Você enfrenta um principal concorrente diferente nessa parte do negócio do que no resto? Em caso positivo, então, essa parte do negócio é um segmento competitivo separado, ou, para simplificar, apenas segmento. Se você é pressionado por um concorrente, sua lucratividade dependerá da interação de seus produtos e serviços com os dele. Quais os consumidores preferem? E qual é seu custo total para entregar o produto ou serviço, em relação ao do seu concorrente?
sua lucratividade será muito mais determinada por seu concorrente do que por qualquer outro fator. Sendo assim, é sensato refletir separadamente sobre essa área de seu negócio, para determinar uma estratégia para derrotar, ou minimizar, seu concorrente. Também é sensato analisar a lucratividade dessa área em separado, talvez você tenha uma surpresa. Mas, caso a parte do seu negócio que você está analisando tenha o mesmo concorrente de outra, por exemplo, seu principal competidor com o produto A é o mesmo com o produto B, então, será preciso que você se faça outra pergunta. Você e seu concorrente têm a mesma proporção de vendas ou fatia de mercado nas duas áreas ou ele é relativamente mais forte em uma área e você é relativamente mais forte em outra? Por exemplo, você tem 20% de participação no mercado com o produto A e o principal concorrente tem 40%, portanto, é 2 vezes maior do que você, e essa proporção é a mesma no produto B. Seu competidor é 2 vezes maior do que você. Se você tem 15% de fatia de mercado com o produto B, mas seu concorrente tem somente 10%, então, existe uma relação competitiva entre os dois produtos. Haverá razões reais para isso. Os consumidores podem preferir sua marca no produto B, mas a marca do seu concorrente no produto A possivelmente, o competidor não se importa muito com o que acontece com o produto B. Talvez você seja eficiente e competitivo em preço no produto B, enquanto o oposto é verdade para o produto A. Por enquanto, você não precisa saber os motivos. Tudo o que deve fazer é observar que, embora você enfrente o mesmo concorrente, o equilíbrio de vantagens é diferente nas duas áreas. Dessa forma, são segmentos separados e provavelmente exibirão lucratividades diferentes. Pensar na concorrência leva você direto à divisão-chave do negócio. Em vez de começar com uma divisão convencional do negócio, como por produtos ou pelos resultados das diferentes áreas da organização, essa reflexão sobre os segmentos competitivos leva você diretamente à maneira mais importante de categorizar e pensar sobre seu negócio. Na empresa de instrumentos eletrônicos apresentada anteriormente, os administradores simplesmente não conseguiam concordar sobre como analisá-la. Alguns consideravam que os produtos eram a dimensão-chave. Outros achavam que a divisão mais importante era entre os clientes que estavam no setor de oleodutos, majoritariamente, companhias de petróleo, ou nas indústrias de processo contínuo, como manufaturas de alimentos. Uma terceira facção defendia que os negócios realizados domesticamente eram muito diferentes das exportações. Como eles partiam de pressupostos diferentes, todos válidos em certo grau, ficava difícil avançar na organização do negócio ou na comunicação entre eles. Dividir a empresa em segmentos competitivos destruiu esses argumentos. A regra é simples. Se você não enfrenta diferentes concorrentes ou tem posições competitivas relativas diferentes, aquilo não é um segmento separado. Nós rapidamente chegamos a um, embora deselegante, bastante claro conjunto de segmentos que todos podiam entender. Para começar, ficou bem evidente que os competidores eram bem diferentes para a maioria dos produtos, mas não para todos. Onde os concorrentes eram os mesmos, com a mesma posição competitiva relativa, nós agrupamos os produtos. Na maioria dos casos, nós mantivemos os produtos separados. Então, questionamos se as posições competitivas eram diferentes para os clientes de oleodutos assim como para os clientes da indústria de processo contínuo. Para todos exceto um produto a resposta foi não. Mas naquele produto, densitometro de líquidos, os principais concorrentes eram diferentes. Dessa forma, estabelecemos dois segmentos aqui, densitometro de líquidos para oleodutos e densitometro de líquidos para processo contínuo. Finalmente, perguntamos se os competidores ou posições competitivas eram diferentes em cada segmento nos Estados Unidos e nas exportações. Na maioria dos casos a resposta foi sim. Caso os negócios internacionais fossem suficientemente significativos, perguntaríamos o mesmo para diferentes países. Era o mesmo concorrente no Reino Unido, na França ou na Ásia. Onde os concorrentes fossem diferentes, subdividiríamos o negócio em segmentos separados.
Terminamos essa etapa com uma colcha de retalhos formada por 15 segmentos. Os muito pequenos foram reagrupados para evitar trabalho desnecessário, geralmente definidos por produto e região geográfica, mas houve um caso por produto e tipo de cliente, ERO. Dos densitômetros de líquidos, no qual os segmentos eram densitômetros para oleodutos no mundo e densitómetro para processos contínuos no mundo. Cada segmento tinha diferentes concorrentes ou diferentes posições competitivas. Analisamos, então, a distribuição de vendas e lucros para cada um dos segmentos, como está mostrado nas figuras 24 e 25. Figura 24 Tabela de lucratividade por segmento da Electronic Instrument Inc. Figura 25 Gráfico de lucratividade por segmento da Electronic Instrument Inc. Para explicitar o desequilíbrio entre as receitas de vendas e os lucros, podemos novamente construir uma tabela 80-20, figura 26, e um gráfico 80-20, figura 27. Por essas figuras, podemos verificar que os 6 principais segmentos abrangem somente 26,3% do total das vendas, mas representam 82,9% dos lucros. Portanto, temos aqui uma regra 83-26. O que fez a empresa de instrumentos eletrônicos para impulsionar os lucros? As figuras 26 e 27 nos fizeram dar atenção a 3 tipos de negócios. A primeira parte mais lucrativa formada pelos segmentos de 1 a 6 foi classificada inicialmente como os negócios prioridade, que deveriam ser desenvolvidos de modo mais agressivo. Mais de 80% dos lucros derivavam desses segmentos, embora recebessem apenas uma quantidade média de tempo de gerenciamento adequada ao seu faturamento em vendas. Foi tomada a decisão de passar a investir nesses negócios 2/3 do tempo total. A força de vendas focou nas tentativas de comercializar mais desses produtos para clientes novos e já existentes. Verificou-se que a empresa tinha recursos para oferecer serviços extras ou baixar levemente os preços e ainda assim manter retornos muito bons. O segundo conjunto abrangeu os segmentos de 7 a 12. Somados, respondiam por 57% do faturamento em vendas e por 49% do total de lucros, em outras palavras, ligeiramente abaixo da lucratividade média. Esses segmentos foram classificados como prioridade B, embora alguns segmentos nessa categoria, como o 7 e o 8, fossem mais interessantes que outros, como o 11 e o 12. A prioridade a ser atribuída a esses segmentos também dependia das respostas às 2 perguntas colocadas no início desse capítulo, isto é, se cada segmento estava em um bom mercado e quão bem a empresa estava posicionada em cada segmento. As respostas para essas questões estão apresentadas no final deste capítulo. Figura 26 Tabela de vendas e lucros por segmento da Electronic Instrument Inc. Figura 27 Gráfico de lucratividade por segmento da Electronic Instrument Inc. Nesse ponto da análise, foi tomada a decisão de cortar o tempo de gestão investido nos segmentos prioridade B de 60% para cerca da metade disso. Os preços de alguns segmentos menos lucrativos também foram elevados. A terceira categoria, denominada prioridade X, agrupava os segmentos de 13 a 15, que causavam perdas. Uma decisão sobre o que fazer nesses segmentos foi adiada, como no caso da categoria B, até a conclusão da análise da atratividade do mercado e da força do posicionamento da empresa em cada segmento. Provisoriamente, porém, foi possível definir prioridades de acordo com o que está apresentado na figura 28. Figura 28 Resultado da análise 80-20 da Electronic Instrument Inc. Antes de chegar às decisões finais em cada segmento, no entanto, o grupo de líderes da administração examinou, além da lucratividade, as 2 outras questões-chave para determinar a estratégia. O segmento está em um mercado atrativo para a empresa permanecer. Quão bom é o posicionamento da empresa em cada segmento? A figura 29 apresenta as conclusões estratégicas finais para a Electronic Instrument Inc. Figura 29 Diagnóstico estratégico da Electronic Instrument Inc. Quais providências foram tomadas após o diagnóstico? Todos os segmentos lucrativos da prioridade A também estavam em mercados atrativos, estavam em crescimento, havia fortes barreiras de entrada para novos concorrentes, a demanda era maior do que a capacidade, não existiam ameaças de tecnologias concorrentes e era
Alto poder de barganha diante de clientes e de fornecedores de componentes. Como resultado, naqueles mercados, todos os concorrentes estavam ganhando um bom dinheiro. Meu cliente também estava bem posicionado em cada segmento, o que significava dizer que havia conquistado uma boa fatia de mercado e era um dos 3 maiores fornecedores. Sua tecnologia era acima da média e sua posição em custos melhor do que a média, ou seja, tinha custos mais baixos, em comparação aos seus concorrentes. Como esses eram também os segmentos mais lucrativos, a análise confirmou as implicações da comparação 80-20 dos lucros. Sendo assim, os segmentos de 1 a 6 permaneceram como prioridade. Os esforços foram concentrados para manter todos os negócios existentes e ganhar participação de mercado, aumentando as vendas para os clientes atuais, além de conquistar novos. A estratégia agora podia ser refinada para os segmentos da categoria B. O segmento 9 era interessante. A lucratividade estava moderada, mas não porque o mercado não fosse atraente. Ao contrário, era altamente atraente, com a maioria dos outros competidores alcançando bons lucros. Meu cliente, no entanto, tinha uma pequena fatia de mercado e uma alta posição em custos nesse segmento, principalmente porque estava usando tecnologia defasada. A atualização da tecnologia custaria um esforço terrível e seria bastante dispendiosa. Assim, uma decisão foi tomada para fazermos a colheita nesse segmento, ou seja, reduzir os esforços para proteger o negócio e elevar o preço. O resultado esperado era uma perda em vendas, mas, por um período, haveria lucros mais altos. De fato, o corte dos esforços e a elevação dos preços aumentaram as margens, mas derrubaram muito pouco as vendas no curto prazo. Ocorreu que os clientes também estavam cativos da antiga tecnologia e tinham pouca opção de fornecedores enquanto não mudassem para a nova tecnologia. Para meu cliente, a lucratividade saltou de 12,9% para mais de 20%, embora fosse preciso reconhecer que aquele era um estímulo temporário. Nos segmentos 10 e 11, a Electronic Instruments Inc. tinha liderança, mas se tratava de mercados estruturalmente não atrativos. O tamanho do mercado estava em declínio, havia excesso de capacidade produtiva e os clientes tinham todas as cartas na mão e conseguiam barganhar nos preços. Apesar do fato de ser líder, meu cliente decidiu tirar a ênfase desses segmentos e todos os novos investimentos foram cancelados. Embora por diferentes razões, a mesma decisão foi aplicada ao segmento 12. O mercado estava ainda menos atrativo e a empresa tinha somente uma fatia moderada de participação nele. Todos os programas de marketing e os investimentos foram abandonados. E o que dizer da categoria X, onde estavam os segmentos causadores de prejuízos? Ali se descobriu que 2 dos 3 segmentos, o 14 e o 15, estavam em mercados profundamente não atrativos, nos quais meu cliente era apenas um participante marginal. Foi tomada a decisão de sair dos 2 segmentos, sendo que, em um dos casos, parte de uma fábrica foi vendida a um concorrente. O preço alcançado foi baixo, mas, pelo menos, houve alguma entrada de dinheiro e alguns empregos foram preservados, além de os prejuízos terem sido estancados. No outro caso, as operações tiveram que ser completamente encerradas. O segmento 13, também da categoria X, teve um destino diferente. Apesar de a empresa perder dinheiro naquele negócio, o mercado era estruturalmente atrativo, crescimento anual de 10% e a maioria dos concorrentes estava alcançando retornos altos. De fato, embora meu cliente estivesse realizando prejuízos depois de alocar todos os custos, a margem bruta no segmento era bem alta. O problema é que só havia entrado no mercado no ano anterior e havia a necessidade de fazer fortes investimentos em tecnologia e em esforço de vendas. No entanto, estava conquistando participação de mercado, e caso mantivesse aquela taxa de expansão, a expectativa era de que se tornasse um dos maiores fornecedores nos próximos 3 anos. Futuramente, com um volume maior de vendas para diluir os custos, esperava-se que conseguisse obter altos retornos. Foi decidido, então, investir ainda mais recursos no segmento 13 para
Empresa se transformar em um fornecedor em escala, isto é, operar com o tamanho mínimo necessário para ser lucrativo, o mais depressa possível. O segmento 13 do exemplo anterior ajuda a ilustrar por que a análise 80-20 da lucratividade não oferece todas as respostas corretas. Ela é formatada para ser uma fotografia instantânea em um ponto do tempo e não pode, em primeiro lugar, oferecer um cenário da tendência do mercado ou das forças capazes de mudar a lucratividade. Uma análise desse tipo é necessária, mas não condição suficiente para traçar uma boa estratégia. Por outro lado, é indubitável que a melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perder dinheiro. Observe que, com exceção do segmento 13, a simples análise 80-20 dos lucros ofereceu mais ou menos a resposta adequada em 14 dos 15 segmentos, abrangendo mais de 90% das receitas de vendas. Isso não quer dizer que a reflexão estratégica deva parar na análise 80-20, mas que é recomendável começar por esse ponto. Para obter respostas mais completas, você precisa analisar também a atratividade de cada segmento e qual o posicionamento competitivo da empresa em cada um. As ações adotadas pela Electronic Instruments Inc. estão resumidas na figura 30. Figura 30. Providências adotadas depois da análise 80-20 pela Electronic Instruments Inc. Esse ponto conclui a revisão estratégica dos segmentos de negócios existentes e a recomendação é começar pela análise 80-20 da lucratividade. Como foi visto, essas análises são indispensáveis para se determinar a estratégia por segmento. Mas, de maneira alguma, já esgotamos a aplicação do princípio 80-20 na estratégia do negócio. O princípio também é de enorme valor para identificar os próximos saltos da sua empresa. Temos a tendência de assumir que nossas organizações e setores estão desempenhando o melhor que podem. Gostamos de pensar que nosso universo de negócios é altamente competitivo e alcançou algum tipo de equilíbrio ou chegou ao fim do jogo. Nada pode estar mais distante da realidade. Seria muito melhor partir do pressuposto de que sua empresa está toda encrencada e poderia ser muito mais bem estruturada para oferecer, com mais eficácia, o que querem os clientes. E, no que se refere à sua organização, sua ambição deveria ser transformá-la dentro da próxima década. De tal forma que, daqui a 10 anos, quando as pessoas olharem para o passado, balançarão pesarosamente a cabeça e dirão umas às outras: não posso acreditar que fazíamos isso assim. Acho que éramos loucos. Inovação é o nome do jogo, é absolutamente crucial para a futura vantagem competitiva. Geralmente, consideramos difícil inovar, mas com a aplicação criativa do princípio 80-20, a inovação pode se tornar fácil e divertida. Pense, por exemplo, nas seguintes ideias. 80% do total de lucro gerado por todas as indústrias é resultante da atividade de 20% delas. Faça uma lista das indústrias mais lucrativas que você conhece, como a farmacêutica ou as de consultoria, e se pergunte por que a sua não pode ser mais parecida com elas. 80% dos lucros gerados em qualquer setor resultam de 20% das empresas. Se a sua não está nesses 20%, o que elas estão fazendo certo e você não? 80% do valor percebido pelos clientes refere-se a 20% do que uma organização faz. No seu caso, quais são esses 20%? O que o impede de fazer mais disso? Quais são os obstáculos para você fazer uma versão ainda mais extrema daqueles 20%? 80% do que faz uma empresa rendem não mais do que 20% de benefícios para seus clientes. Quais são esses 80%? Por que não aboli-los? Por exemplo, se você é um banqueiro, por que mantém as agências? Se é para prestar serviços, por que não viabilizá-los cada vez mais por caixas eletrônicos e internet? Onde seria melhor oferecer o autoatendimento? O cliente pode ser estimulado a realizar alguns serviços por si mesmo. 80% dos benefícios de um produto ou serviço podem ser oferecidos por 20% do custo. Muitos consumidores comprariam um produto bem simplificado com preço mais barato. No seu setor, há alguma empresa fazendo isso? 80% dos lucros de um setor derivam de 20% de seus clientes. Você já tem uma fatia desproporcional desses clientes.
Em caso negativo, o que precisa fazer para conseguir isso? Por que você precisa das pessoas? Alguns exemplos da transformação dos setores podem ajudar. Minha avó tinha um armazém de esquina na cidade em que morávamos. Ela recebia os pedidos, separava os produtos e eu, um garoto mais confiável, ia entregar de bicicleta. Então, abriu um supermercado na cidade. E conseguiu fazer com que os clientes pegassem seus próprios produtos nas prateleiras e os levassem para casa. Em troca, o supermercado tinha uma oferta maior de produtos, preços mais baixos e estacionamento para os carros. Logo, os clientes da minha avó estavam aderindo ao supermercado. Alguns setores, como as redes de postos de gasolina, logo entraram em acordo com o autoatendimento. Outros, como o varejo de móveis ou os bancos, acharam inicialmente que aquilo não era para eles. A cada ano, novos fornecedores provam que existe vida nova para aquela antiga ideia do autoatendimento. Promover descontos também é uma estratégia perene de transformação, oferecer menos opções, menos recursos agregados, menos serviços e ter preços mais baixos. Como 80% das vendas estão concentradas em 20% dos produtos, só tenha esses em estoque. Outro cliente que atendi, um comerciante de vinhos, mantinha em estoque 30% dos rótulos. Quem precisava de todas essas opções? Sua empresa foi comprada por uma cadeia de lojas, e agora uma casa de vinhos abriu ali perto. Quem pensaria há 50 anos que as pessoas iriam querer lanchonetes fast food? E, atualmente, quem percebe que os mega-restaurantes acessíveis, daquele tipo que oferece um menu limitado e previsível em bairros atraentes por preços razoáveis, mas insistem que o cliente libere a mesa em 90 minutos, constituem uma ameaça mortal para os donos de restaurantes tradicionais. Por que teimamos em usar pessoas para realizar tarefas que as máquinas fazem de forma muito mais barata? Quando as companhias aéreas passarão a usar robôs em vez de aeromoças? A maioria prefere humanos, mas as máquinas são mais confiáveis e muito mais baratas. As máquinas oferecem 80% dos benefícios por 20% dos custos. Em alguns casos, como nos caixas eletrônicos dos bancos, é possível oferecer um serviço melhor, muito mais rápido e por uma fração do custo. Um dia, muito em breve, apenas os velhos ranzinzas como eu vão preferir lidar com seres humanos, e até eu mesmo. Tenho dúvidas a esse respeito. Os carpetes ficaram obsoletos. Quero deixar que você use sua imaginação. Para tanto, vou apresentar apenas mais um exemplo final sobre como o uso do princípio 80-20 foi capaz de transformar o destino de uma empresa e possivelmente causou uma mudança em todo um setor. Considere a Interface Corporation, da Geórgia, uma fornecedora de carpetes que vale 800 milhões de dólares. A empresa costumava vender carpetes, agora ela os aluga. Instala carpetes em placas em vez de fazer a cobertura do piso com uma peça única. A Interface deu-se conta de que 20% de qualquer carpete tinha 80% de seu uso. Normalmente, a forração é trocada quando a maior parte dele ainda está perfeitamente boa. Sob o sistema de aluguel da Interface, os carpetes são inspecionados regularmente, e qualquer ponto de desgaste ou estrago tem as placas substituídas. Isso reduz os custos para a interface e para os clientes. Uma observação trivial do princípio 80-20 transformou uma empresa e pode conduzir a amplas mudanças do setor no futuro. O princípio 80-20 sugere que sua estratégia está errada. Se você faz a maior parte do seu dinheiro com a menor parte de sua atividade, deveria virar sua empresa de cabeça para baixo e concentrar seus esforços na multiplicação da menor parte. No entanto, esse é apenas um aspecto da resposta. Por trás da necessidade de foco, esconde-se uma verdade ainda mais poderosa dos negócios.